Você vai ver agora imagens de um filme lá da Coreia do Norte chamado Pulgasari. Esse filme é um dos principais filmes de um movimento que aconteceu lá na Coreia do Norte de tentar aí criar uma Hollywood lá na Coreia, né? Tem um grande exponencial de filmes, de uma indústria de entretenimento para impulsionar ali os valores da ditadura, os valores comunistas que estavam sendo empregados pelo atual ditador que estava lá no poder, que era o Kim Jong-il. E ele era um amante do cinema, né? Vale lembrar que esse tipo de estratégia de usar o cinema, as artes visuais, para passar a sua mensagem ideológica, não é uma coisa nova, foi usado por todos os movimentos que tiveram ditadura, inclusive no período do Brasil também foi usado cinema, as artes visuais, enfim, tudo. E as artes visuais, ela é uma ferramenta para propagar os seus valores, a sua ideologia, né? E lá na Coreia do Norte, logo depois que as duas Coreias se dividiram, isso não foi diferente, né? O Kim Jong-il, que era o atual ditador, que é o pai do Kim Jong-un, que é o atual dono da Coreia do Norte, ele era um aficionado pelo cinema. E ele tinha esse plano de colocar ali a Coreia do Norte como um polo de cinema e começar a fazer várias produções importantes. E foi assim que surgiu esse filme Pulgasari, que é um filme de dinossauro, de monstro, tipo o Godzilla da Coreia do Norte, né? E esse filme, não só esse filme, mas também todos os outros, né? Esse foi um dos mais importantes nessa época desse movimento, que aconteceu lá na década de 60, 70, 80, lá na Coreia do Norte. E tem um detalhe muito bizarro por trás, não só desse filme, mas também de todos os outros, é que para que esse filme surgisse na história da Coreia do Norte, foi necessário um ato criminoso, que foi o sequestro de uma atriz da Coreia do Sul e também de um diretor, para que eles impulsionassem essa produção audiovisual na Coreia do Norte. Você deve estar aí já com o queixo caído. Como assim o ditador lá da Coreia do Norte sequestrou uma atriz muito famosa naquela época para fazer um polo de cinema na Coreia do Norte? Sim, é uma coisa absurda, é uma história que rende um livro? Também temos um livro nessa história toda. Então, senta aí, pega sua água, hidrate-se e vem comigo, porque o Ásia Criminal hoje tá babado. Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao Asa Criminal, que é o primeiro quadro do YouTube Brasil a tratar de casos criminais envolvendo asiáticos no mundo ou então que ocorreram na Ásia. Meu nome é Edvan Fleury, o seu host deste canal que vos fala, também conhecido como Embaixador da China. E hoje a gente vai dar mais detalhes desse caso aí absurdo que já entrou para a história das duas Coreias, né? Nessa loucura toda dessa guerra entre os dois países que dura até hoje, né? E a gente vai falar hoje no vídeo o caso da atriz, o bizarro e curioso caso que envolveu o sequestro da atriz Choi Eun-hee e na época também o seu ex-marido, né? Tudo arquitetado lá pelo ditador da Coreia do Sul, um dos primeiros, né? O Kim Jong-il. A Choi Eun-hee, ela nasceu em Gwangju, lá na Coreia do Sul. Naquela época ainda estava tendo o conflito entre as duas Coreias, que iriam se encaminhar aí pela divisão ali daquela península em dois países, né, em duas Coreias. Ela nasceu no dia 20 de novembro de 1926. Ela estudou artes cênicas, né, e em 1947 ela fez o seu debut, ela estreou como atriz no filme A Nova Promessa, lá na Coreia do Sul. E lembrando que esse conflito aconteceu entre as duas Coreias foi da época de 1950 a 1953. Então ela iniciou a carreira dela ali justamente naquele período bem conturbado para a história lá das duas Coreias. A Choi, ela é uma das atrizes mais importantes e mais famosas dessa época do cinema lá na Coreia e ela conseguiu o seu estrelato máximo. O papel de mais destaque dela foi no filme O Sol da Noite, de 1948. Ela era super popular e foi nesse período que ela conheceu o produtor, o diretor, o escritor, que viria a ser o futuro marido dela em breve. Durante as décadas de 60 e 70, ela estava ali encabeçando os principais nomes do cinema, do audiovisual
lá da Coreia do Sul. Ela era muito importante, ela pegava ali os melhores trabalhos, tinha os melhores papéis, todo mundo conhecia a Choi. E foi nessa época, nesse trabalho, que ela conheceu lá o marido dela, o produtor e cineasta, o Shin Sang-ko. E o Shin Sang-ko, ele era outro monstro assim do cinema da Coreia do Sul. Ele é considerado por muitos como o príncipe do cinema da Coreia do Sul, de tão importante que ele era. As produções que ele fez, os roteiros, ele é um nome muito forte no cinema da Coreia do Sul. Os dois se conheceram e eles fizeram ali não só uma parceria profissional, como uma parceria também ali íntima, né? Eles acabaram casando, eles adotaram dois filhos, uma menina e um menino. O nome do menino era Jong Ki-woo e a Myung-ki, duas crianças que foram adotadas pelo casal e que são frutos aí desse relacionamento. E é claro que essa parceria, além de profissional pessoal, também rendeu ali uma empresa própria que produzia e gerenciava a carreira dela, junto com administrada pelo marido, né? E eles tinham ali uma produtora própria de filmes, e essa parceria durou muito tempo, até que, infelizmente, a Choi descobriu um dos maiores golpes, facadas pelas costas que ela viria a receber do marido, que o marido tinha 2 filhos com uma atriz mais jovem, né? Ele estava casada, mas nesse período que ele estava casado, ele já tinha feito ali 2 filhos. Isso foi um basta para Choi pedir ali a separação do marido e ruir a relação do casal. Então eles acabaram se separando, e no momento em que eles se separaram, a carreira da Choi, por ser mulher e ter ali uma carreira toda atrelada com o marido, para você ter ideia, ela fez mais de 100 filmes. Desses mais de 100 filmes, a maioria foram filmes ali chancelados ou que tiveram conexão com o marido dela, o Shin Sang-ko. Os dois, depois desse escândalo na vida pessoal dela, os dois se separaram em 1976, e nesse período, quando ela começou a terminar a relação dela, a carreira dela viu ali despencar em termos de popularidade, e ela precisava reacender o trabalho dela de alguma forma. Foi então que ela recebeu um convite muito estranho e muito promissor de um cineasta muito famoso lá de Hong Kong. Na época, Hong Kong pertencia à Inglaterra, e a proposta era o seguinte: ela iria viajar para Hong Kong para gerenciar a própria escola de artes dela. Ela seria ali o nome mais importante do cinema de Hong Kong e teria a sua própria escola de artes, né? Isso é uma proposta muito importante, né? E muito promissora para quem é artista, gerenciar a sua própria escola, ter a sua própria escola, levar o seu nome e ser referência em um país inteiro. E ela viu ali uma grande oportunidade de trabalho e um recomeço na vida dela, né? E reescrever o nome dela em um outro país e deixar ali um novo legado com todo esse talento que ela tinha. Ela poderia levar essa bagagem para Hong Kong. E, de fato, ela acabou aceitando essa proposta, e foi aí que o pesadelo começou na vida da Choi. Acontece que o tal produtor, cineasta que havia feito essa ponte, que queria conhecer a Choi, não era um produtor, ele era apenas uma fachada, ele era um espião da Coreia do Norte, que foi contratado ali pelo ditador para que sequestrasse ela e levasse ela para a Coreia do Norte para começar a fazer esse plano aí muito bem bolado da cabeça dele, de começar a pôr em prática um polo de cinema próprio lá na Coreia do Norte. Quando ela havia pego o avião que ia em direção para Hong Kong, chegando em Hong Kong, ela foi atacada, ela foi sedada, e ao ser sedada, ela foi transferida para um navio cargueiro. E quando ela acordou nesse navio cargueiro, viu que ela tinha sido sequestrada e que ela não ia para nenhuma reunião, né? Só que até então ela não sabia para onde ela estava indo e nem o que os sequestradores queriam fazer com ela. Ela só sabia que ela tinha sido sequestrada e que ela estava indo para algum lugar desconhecido. Até que ela chegou lá na Coreia do Norte, deu de cara com Kim Jong-il e ela falou: puta merda, que merda é essa? Como ela era uma pessoa muito conhecida, famosa lá na Coreia do Sul, a falta dela foi notada, a presença dela, ninguém sabia por onde ela tá, e é claro o que aconteceu. Qual foi a primeira pessoa que suspeitaram que tinham feito alguma coisa para ela? O ex-marido dela. Então o ex-marido dela acabou sendo ali o principal alvo para saber
onde estava a atriz Choi. E as autoridades da Coreia do Sul queriam saber o que tinha acontecido, se ela tinha sido sequestrada, se ela estava viva. E como ele era o principal suspeito, ele começou por conta própria a investigar o paradeiro da ex-mulher. Ele falou assim: puta que pariu, já estou separado desta mulher, vai me dar dor de cabeça, vou atrás dela para saber por onde que essa louca se meteu. Gente, tô falando assim só para aliviar a história, porque a história já é tensa, então tô fazendo só umas coisinhas só para deixar o clima, quebrar um pouco mais o clima, tá bom? Não leve a sério. Ele começou ali a investigar por onde que a mulher dele ex-mulher dele tinha passado nos últimos dias, pessoas que ela tinha mantido contato, e até que ele viu que ela tinha mantido feito ali contatos com pessoas em Hong Kong. Então ele partiu para Hong Kong atrás dela, atrás desse contato, e isso na verdade era um plano do Kim Jong-il, do lado do ditador, porque ele pensou o seguinte: eu preciso de alguém que produza esses filmes, então eu preciso de um nome de cinema, né, um cineasta forte para produzir esses filmes, né, que possa fazer o roteiro, seja ali um pacote completo. Então ele pensou o seguinte: eu vou sequestrar a Choi, que era casada com um cineasta, né? E ele vai atrás dela, porque ele vai ser acusado de ter sequestrado alguma coisa assim. E quando ele vier atrás dela, eu vou sequestrar ele. E foi dito e feito. Ele chegando lá em Hong Kong, foi sequestrado, foi sedado, né? Foi colocado no navio cargueiro e zapou, partiu Coreia do Norte. Ele chegou lá para tirar o capuz dele. Ele estava numa sala e ele viu ali a figura do ditador. Eu falei: PQP, estou na Coreia do Norte. E agora? O que fazer? Ele se sentiu ali desesperado, né? O ditador, ele tinha contato direto com o ditador, tanto ele quanto a Choi tinham um contato direto ali com o ditador, e o ditador explicou que ele queria ali que fizesse ali vários vídeos para ele, né? E que começasse ali a ser um nome importante na Coreia do Norte. E ele não podia dizer não, porque ele estava ali sequestrado, né? Ele estava ali em cárcere privado. E você acha que ele encontrou a ex-mulher dele naquela época? Não, os dois ficaram cerca de 2 anos separados. Ele não sabia que a mulher dele estava ali também naquele mesmo lugar. Isso aconteceu porque quando ele chegou lá, ele começou a se fazer de amigo lá no ditador, dizendo que ia topar, só que ele tentou fugir 2 vezes. Na segunda tentativa dele de fuga, o ditador viu que ele precisava ali aprender a não fugir, que ele ia ficar ali. Então, o ditador mandou ele para a prisão, para um campo de reeducação, e lá ele foi reeducado com os valores da Coreia do Norte e aprendeu que não poderia fugir. Então, por isso que ele ficou ali 2 anos sem saber que a ex-mulher dele também estava lá. E, num belo dia, durante um jantar, quando o ditador viu que ele realmente estava ali pianinho e muito bem comportado, que ele não ia fugir, ele organizou um jantar com várias pessoas importantes do Partido da Coreia do Norte e fez ali o plot twist capado da história que a gente sempre gosta aqui no Asa Criminal. Ele viu: oh, minha ex-mulher está aqui, Choi, você estava aqui esse tempo todo? E foi aí que a Choi percebeu que isso tudo aí era um plano doentio lá do ditador de ter chamado a atenção do ex-marido dela, né? Ela não recebia nenhum tipo de tortura, ela, pelo contrário, ela super bem tratada, ela tinha ali um bom aposento e ela só servia ali para o entretenimento da classe das pessoas políticas, né? Como uma pessoa ali famosa daquela época. Ela tinha a casa dela, só que ela era toda vigiada, monitorada 24 horas. Ela não tinha liberdade nenhuma. E toda essa saga aqui você pode encontrar em um livro. Existe ali um livro com tradução para o português que descreve todo esse plano aí mirabolante da cabeça desse ditador, chamado de Uma Produção de Kim Jong-il, um livro de 2016 do autor Paul Fischer. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo ou nos comentários em destaque todas as fontes que eu usei para fazer essa pesquisa, e lá você encontra mais também sobre esse livro. Você pode ler e você vai gostar de saber todos os detalhes por trás dessa história. E foi aí que chegamos ao nosso filme lá de Godzilla da Coreia do Norte e tantos outros que foram produzidos naquela época, né? E é engraçado que nessa época o governo da Coreia do Sul já sabia que os dois estavam na Coreia do Norte, porém eles não sabiam
como eles haviam parado lá. E como é que o governo da Coreia do Sul sabia que eles estavam lá? Simples, porque quando eles começaram a produzir esses filmes e a lançar esses mercados, esses filmes, bizarramente, eles concorriam aí nessas amostras de arte, de festivais de cinema no mundo todo. Então, esse casal, a Choi e o diretor ex-marido dela, eles eram obrigados a participar desses eventos, eles viajavam pela comitiva da Coreia do Norte, e foi aí que o pessoal da Coreia do Sul viu que os dois estavam ali, só que como eles estavam ali sempre cercados, fortemente protegidos por soldados da Coreia do Norte, eles não imaginavam que eles tinham sido ali sequestrados. As pessoas achavam que eles estavam ali de boas e que eles tinham ali imigrado de livre, espontânea vontade. Eles passaram cerca de 8 anos vivendo nesse inferno, sendo ali marionetes do governo do Kim Jong-il, até que em 1986 aconteceu um outro plot twist que pôs um quase fim a esse tormento, porque aí tivemos aí a participação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre ali muito atenados nessas causas políticas, principalmente quando envolvem conflitos de interesse que eles podem se beneficiar, e não muito distante eles resolveram se meter nessas histórias. Eles descobriram que os dois tinham sido sequestrados e estavam ali na Coreia do Norte forçadamente, então eles bolaram um plano, que foi um plano de cinema. O que aconteceu foi que, durante a amostra lá de Berlim, a Coreia do Norte foi selecionada. Eu acho que a Coreia do Norte foi selecionada porque isso foi ali esquema que os Estados Unidos fizeram para fazer com que filmes da Coreia do Norte tivessem ali grande destaque dentro da premiação e que pudessem ser premiados, né? Pudessem concorrer a essa premiação. Então, obviamente, os dois viajaram junto com a comitiva da Coreia do Norte para este festival, onde eles supostamente teriam chances de ganhar, e foi quando os Estados Unidos fez todo ali um plano bem bolado. Ele chamou ali um jornalista do Japão. O jornalista do Japão deu um perdido nos seguranças e no esquema da segurança da Coreia do Norte, colocou os dois em um táxi e mandou os dois para a embaixada dos Estados Unidos em Viena. Chegando lá, ela chorou, ficou muito emocionada que eles tinham finalmente sido resgatados, e de lá da embaixada em Viena, eles foram transferidos para os Estados Unidos. Eles ficaram nos Estados Unidos durante um bom tempo, porque eles não podiam voltar para a Coreia do Sul, porque a qualquer momento eles poderiam ser sequestrados de novo. Então eles ficaram vivendo nos Estados Unidos durante algum tempo, e eles só retornaram dos Estados Unidos para a Coreia do Sul em 1999, quando eles finalmente conseguiram apoio da Coreia do Sul para voltar. Mas eles voltaram ainda com medo de serem sequestrados, porque eles acharam que talvez a Coreia do Sul não acreditassem na versão deles de que eles tinham sido sequestrados. E eles só conseguiram provar que eles realmente não tinham sido sequestrados porque os dois conseguiram fazer várias gravações escondidas, no qual o ditador, o Kim Jong-un, ele falava que realmente tinha sequestrado. Então, após esse longo processo burocrático de provar que eles não tinham ido para a Coreia do Norte por livre e espontânea vontade, que eles estavam ali à força, eles puderam finalmente voltar para a Coreia do Sul. Isso aconteceu porque, se eles voltassem para a Coreia do Sul de uma hora para outra, isso ia ocasionar em um outro conflito, em uma outra guerra diplomática entre as duas Coreias. Eles não podiam fazer isso, eles tinham que provar que o Kim Jong-un tinha sequestrado eles. E, obviamente, a Coreia do Norte negou e nega até hoje veemente que isso tenha acontecido. Lá nos Estados Unidos, o Shin Sang-ho até fez alguns trabalhos junto com o governo dos Estados Unidos, mas a Choi, ela nunca mais voltou a atuar depois de que ela foi sequestrada. Nunca voltou ali aos palcos e nem a filmar nada. Só o Shin Sang-ho que ficou fazendo alguns trabalhos junto com o governo dos Estados Unidos. Quando eles voltaram para a Coreia, o Shin Sang-ho também voltou ativa, fez vários trabalhos importantes lá, recebeu homenagem junto dela também, mas mesmo assim, ela também, quando ela voltou para a Coreia do Sul, ela não quis também voltar a atuar em nenhum desse momento. A carreira dela morreu ali quando ela foi, de fato, sequestrada. Ela não quis mais voltar ativa a trabalhar. Ele faleceu aos 79 anos em 2006 e já ela, a Choi, morreu em 2018 aos 91 anos de idade, e quando ela faleceu foi uma notícia, ela recebeu várias homenagens na Coreia do Sul
por ela ter sido, né, uma profissional de grande destaque, grande importância na história da Coreia. E se você era como eu, que também não sabia dessa história toda e tá assim de queixo caído, então deixa aqui nos comentários, deixa uma estrelinha, que é para provar que você é uma pessoa do universo. E se você ainda não é uma pessoa do universo, não seja uma pessoa sem vergonha. Então se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo para todo mundo, pra gente crescer e quem sabe chegar aí a 100 mil inscritos, né? Ter aí um pouquinho de média com o YouTube, ser alguém aqui nessa plataforma. E se você quiser ser uma pessoa ainda mais bacanuda ainda, você pode vir a ser apoiador deste canal por apenas R$8 por mês. Eu queria agradecer a todo mundo aqui que faz parte aqui do nosso grupo, do nosso canal, que sempre está compartilhando e está torcendo pelo crescimento do canal. E isso me dá muita motivação para sempre continuar trazendo conteúdos maravilhosos e tentar aqui melhorar ainda mais todos os dias o conteúdo pra gente, tá bom? E você sabe que mexeu com o asiático, mexeu comigo.